Eu me chamo João Salviano, eu sou CEO e fundador da Berwick Awareness. A Berwick Awareness é uma empresa global de educação de mentalidade. A Berwick Awareness tem a missão de transformar vidas através da renovação das mentes. Isso porque nós não sabemos o poder que as nossas mentes possuem de transformar a nossa realidade. Para isso eu vou contar um pouco da minha história pessoal, para você entender que qualquer indivíduo é capaz de fazer alterações na sua realidade através da mudança da mentalidade. Primeiramente, eu nasci em uma família de servidores públicos. O meu pai é servidor público, a minha mãe é servidora pública, e todo esse paradigma que eu vivia de, entre aspas, ter que ser um servidor público, sempre criava um conflito em minha mente. Vamos voltar agora no tempo e eu vou contar um pouco da minha juventude. Ao tempo em que eu estudava, na graduação, na escola fundamental, no ensino médio, sempre nesses períodos eu nunca tive a certeza do que eu realmente gostava de fazer profissionalmente. Na época do colégio eu teria que escolher entre 16, 17, 18 anos de idade, que área de atuação deveria seguir. E eu me perguntava, será que eu vou conseguir passar a minha vida inteira executando essa ou aquela tarefa? E isso ia incomodando o meu ser, ia incomodando a minha mente. E eu pensei em escolher medicina, diversos jovens pensam em escolher medicina, uma profissão muito desejada, almejada, cobiçada. Mas eu pensei o que muitos jovens pensam, vou escolher direito, já que eu não sou muito familiarizado na área de exatas. Ocorre que todos esses anos se passaram e dentro de mim ainda existia aquela dúvida, será que é isso mesmo que eu vou seguir durante toda a minha vida? Será que esse é o meu propósito de vida, ser um advogado? Eu sou advogado há mais de 10 anos. A época do ensino médio eu escolhi o direito justamente por essa causa que eu já tinha explicado a vocês. Era apenas algo que era distante de algo que eu considerava difícil, que era a área de exatas. Então eu escolhi direito. Escolhi direito, mas eu não sabia se era direito que eu queria, não sabia se eu gostaria de executar as atividades jurídicas durante toda a minha vida. Eu não sabia se aquilo de fato iria tanto me dar retorno financeiro como retorno pessoal, em termos de realização profissional. Então eu escolhi uma profissão em que eu pudesse conciliar uma única certeza que eu tinha. Que certeza era essa? Eu tinha uma certeza dentro de mim de que eu gostava muito de estudar. Mas sempre à medida que eu estudava coisas que eu não tinha interesse, eu não tinha um rendimento muito positivo. E eu acredito que seja assim em qualquer área da sua vida. Quando não há um interesse por aquela área, um desejo, uma vontade de se saber mais, de se aprofundar mais, não há um resultado satisfatório. Então, apesar de todos esses desafios, eu sempre consegui me estabelecer positivamente, porque eu sempre gostei muito de estudar, eu sempre gostei muito de me aprofundar nas áreas de atuação que eu me dedicava. Só que sempre existia um sentimento dentro de mim de desrealização. Agora eu preciso contar uma história para vocês que, após 10 anos, coincide completamente com tudo que tem acontecido em minha vida nesse momento, com toda a mudança de paradigma que tem acontecido nesse momento em minha vida. Primeiramente, quando eu decidi fazer a faculdade de Direito, eu coloquei em minha cabeça, claro, pelo curso normal da vida, que a melhor carreira a seguir dentro da própria área de Direito era que carreira? Era a carreira do concurso público. Então o concurso público dava o quê? A suposta estabilidade que todos perseguem, todos os que escolhem a carreira de concurso público perseguem. A estabilidade, mas sem levar em consideração quais são seus dons, quais são suas habilidades naturais, aquelas habilidades que despertam em você o interesse em desenvolver cada vez mais o conhecimento profundo daquela área,
Então, assim como todos os que ingressam na carreira jurídica, optei também pelo caminho mais prático, o concurso público. Não que seja fácil, mas na minha mente, que gostava muito de estudar, o concurso público era mais fácil. Eu não precisaria prestar contas a ninguém, eu entraria em um cargo público, receberia o meu salário e aquilo estaria resolvido. Antes mesmo de me formar, eu passei no meu primeiro concurso público para técnico judiciário de um tribunal. Logo depois, em seguida, antes mesmo de assumir esse cargo, passei para analista do Ministério Público Estadual. E logo após isso, fui passando em sucessivos concursos. Alguns eu era convocado, outros eu não era convocado, até que eu assumi um dos cargos públicos e eu identifiquei, após 8 meses nesse cargo público, que aquilo não me realizava, aquilo não era o meu propósito de vida. Mas sempre dentro de mim, até as pessoas que me rodeavam, familiares, amigos, pessoas estranhas que chegavam a me conhecer por causa das relações profissionais, eles percebiam que existia algo em mim que não era completo, não era plenamente preenchido profissionalmente falando. E o que era isso? Era justamente essa sensação de desrealização por ter escolhido algo apenas por ser um caminho mais ordinário, mais regular, mais comum, onde a maioria escolhe. Então, analisando todo esse histórico, após ter ingressado no concurso público, após 8 meses ocupando o cargo público, eu vi que a minha mente tinha se deteriorado. Como assim? Eu passei um tempo até tentando gostar daquela atividade, tentando executar com prazer aquela atividade. Mas depois de 6 meses eu senti a minha fisionomia abatida, deprimida. Eu via que todas as práticas que eu executava, elas não tinham um retorno na realidade prática, um retorno positivo. Por quê? Porque o poder de decisão não estava comigo, muito menos do que isso, porque eu era um servidor, e não só isso, até mesmo a pessoa que decidia, ela não tinha o poder de materializar aquela intenção, por melhor que fosse, na realidade, porque dependia de um ecossistema. Dependia de um ecossistema formado por pessoas que tinham paradigmas que impediam automaticamente, sem perceber, que aquele benefício até criado por aquela situação de você intencionar fazer até um bem, ele não se materializava por causa desses paradigmas que existiam. Que é o que muitas vezes acontece hoje em organizações públicas, em organizações privadas. Existem pessoas com boas intenções, existem pessoas com boas ideias, mas essas ideias não são materializadas. Muitas dessas ideias que seriam geniais para a solução de problemas elas já nascem fadadas à morte. Elas já nascem mortas. Porque o paradigma de execução, de resultado, da materialização dessas ideias no presente, na realidade, ele não permite que isso aconteça. E assim era comigo. Então, aos 25 anos, eu decidi que eu não queria mais o concurso público. E simplesmente, de um dia para o outro, sim, de um dia para o outro, eu tomei a decisão. Porque para você tomar a decisão basta apenas alguns segundos. Mas eu sofri por 8 meses um conflito emocional de que era aquilo que era o certo, na minha mente, de acordo com o meu paradigma, que era assumir um cargo público, ter uma estabilidade, e também o de saber o que de fato era o meu propósito de vida. E aí eu continuei com esse conflito por 8 meses ainda, até sair do cargo público. Após esses 8 meses, eu decidi absolutamente que eu não queria aquilo para a minha vida. E o que era mais próximo na área do direito para você abraçar e que permitisse você ter uma certa liberdade era a advocacia. Então eu me abracei à oportunidade de ser um advogado